A Bíblia descreve claramente quem será o anticristo. Há como saber a sua identidade antes da manifestação? A gente nunca vai saber exatamente quem é a pessoa, mas a Bíblia dá evidências das características desse anticristo. Mas eu volto a dizer de novo, né? A gente, como cristão e como igreja, tem visto que as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Quando você levanta esse tipo de assunto, você vê mais, em vez de alguém pensar sobre isso, que até porque a Bíblia fala em relação que esse homem tem uma característica e ele vai ter uma aparição, ele vai ser uma pessoa evidente para todos, né? Todo mundo vai saber, isso vai acontecer, a gente não sabe quando, o Rafael vai poder detalhar melhor essas nuances aí, mas eu acredito muito que as pessoas, quando se fala sobre isso dentro das igrejas, primeiro que há ainda um certo medo, né? Por falta do conhecimento. Segundo, quando que você fala isso, as pessoas acreditam muito que esse assunto é um assunto que, para que falar dessas coisas ruins, né? Não são coisas ruins. Eu acredito muito que toda vez que esses cenários começam a ser muito latentes, evidentes, as coisas estão se apertando, a gente vê o cenário ficando mais caótico, isso é uma evidência maior ainda de tudo isso, que o nosso Senhor, como o Rafael falou, não sabemos data, dia nem hora, mas ele vai voltar. E isso mostra que o coração que pensa sobre isso, né, que fica refletindo sobre isso à luz da palavra, é um coração que começa a se preparar dia após dia mais para esse momento, né? E aí vem outras coisas que vamos falar mais à frente, sobre as questões, né? Haverá uma tribulação, não haverá? Como vai ser isso, não vai? Mas eu acho que é um assunto que hoje a gente precisa começar a refletir sobre isso. Porque a gente começa a perceber a postura do ser humano, principalmente com a questão da internet, do advento, a gente começa a ver, e para aqueles que pensam sobre esse assunto, mas não refletem à luz das escrituras, muitos já começam a falar, opa, é o fulano de tal, opa, é o Beltrano, fica dando tiro no escuro, tentando identificar as características, mas eles vão tentando identificar essas características mais pelas evidências dos homens do que as evidências que as escrituras dão sobre como será, ou quem será, ou como é esse anticristo. Mas até mesmo a gente vê, né, que ao longo da história da igreja, os estudiosos já relataram diversos tipos de anticristo, né, de homens que se levantaram, mas haverá realmente um homem que realmente terá essa nuance em cima dele, aonde nós teremos, o cristão vai realmente ter essa certeza, porque as evidências que as escrituras relatam sobre esse homem vai ficar claro, como a luz do sol, e a gente que estuda, que tem esse cuidado de falar sobre isso, de refletir à luz das escrituras, vai deixando Deus fazer o seu papel, que é o papel da soberania dele. O tempo vai correndo segundo a vontade dele. Mas refletir sobre isso, procurar entender com equilíbrio como que isso vai se dar, mesmo que não seja no nosso tempo, é importante, porque isso mostra o quanto nós estamos nos preparando, nos rodeando das informações que a Bíblia nos dá, para nós entendermos que a cada dia que passa, a sua vinda é mais certa, é mais próxima. E isso, como eu falei, traz a aplicação final que nós precisamos estar como aquelas virgens, preparadas, sabe, desejosas, ansiosas pela vida do seu Senhor. Então, essas questões da característica desse anticristo, no final, ela tem que trazer isso para a gente, né? Como nós, então, diante desse cenário que um dia há de acontecer, seja no nosso tempo ou não, mas se está cada dia mais evidente que essas coisas estão próximas, como é que nós estamos tratando isso à luz das escrituras? Acho que isso é um ponto que a gente tem que bater, porque o cristão leva esse assunto como um assunto qualquer. E quando a gente se aprofunda mais em falar, as pessoas querem que pare, porque é algo que traz medo, é algo que, é muito pesado esse assunto, vai falar de mais sofrimento. Gente, não somos nós que estamos levantando esse assunto, é a Bíblia que fala, né? Então, acho que se a Bíblia fala, nós temos que falar também. Felipe, é interessante que tu falou que parece que as pessoas ficam com medo também, né, do anticristo, assim, como se o anticristo fosse enganar, né, até os crentes. Só que, assim, a gente deve ficar tranquilo, porque nós não seremos enganados por ele. A palavra diz, né, que se fosse possível, ele enganaria até
né, os ungidos do Senhor, os escolhidos do Senhor, mas, ou seja, se possível fosse, mas não vai enganar. Como seria isso, né? Um cristão, uma pessoa que crê em Cristo, que foi salvo por ele, sendo enganado pelo anticristo. Então as pessoas parecem que ficam com esse medo também, né? Não, então tem que tomar cuidado, é o anticristo, não sei o quê. Só que quando ele aparecer, né, eu entendo que a gente vai reconhecer e a gente não vai ser enganado, né, por ele. O que tu acha sobre isso, Rafael? Tem uma coisa que o Felipe falou que eu queria ressaltar. Em relação ao certo medo, né, que as pessoas têm aí da questão de escatologia como um todo. E eu costumo dizer que eu sempre fui criado no meio em que a volta de Jesus era algo intimidador. Era algo em que você era quase que ameaçado, né? Então, cuidado que Jesus está voltando. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se a gente vai para o primeiro século, os cristãos eles ansiavam pela vida de Cristo. Então, João estava dizendo, Maranata, volte Senhor Jesus. Então, havia ali um desejo, né, de que a vinda do Senhor fosse apressada. Né? Vamos dizer que uma ansiedade boa, né? Volta logo, Jesus, volta logo, aquela coisa. Mas a gente parece que tem ali hoje, né, um certo temor em falar dessas coisas. É curioso que Jesus fala no sermão escatológico, está lá em Mateus 24, aquele famoso sermão, Jesus ele diz o seguinte: quando vocês virem perseguição, mortes, quando vocês virem terremotos, eclipses, meteoro caindo, o mundo se acabando, façam o quê? Fiquem com medo, se desesperem? Não, se alegrem, porque vocês vão saber que a consolação de vocês está próxima. Então Jesus ele diz que esses sinais tão assustadores são uma evidência do quê? Da eternidade. O dia deveria ser motivo de alegria, né? Porque é o dia pelo qual todo cristão anseia, ao menos em tese. Todo cristão deseja estar com o seu Senhor pela eternidade. E, pela graça de Deus, assim estaremos. Porém, o que nós temos é o quê? Um certo temor. E aí esse temor, ao meu ver, entra numa implicação teológica mais profunda. Porque se é um temor quanto à vinda de Cristo, é porque você teme que esse mundo acabe. E porque você está apegado a ele. Então, pelo fato de você estar tão apegado a esse presente mundo, você teme que o vindouro chegue. Então, é uma coisa quase que inconsciente, mas é aquele pecadinho que fica ali te influenciando. Você está tão apegado às coisas materiais que você não quer que as espirituais venham. Rafael, falou de algo muito legal mesmo. Isso é a realidade da igreja hoje, da igreja brasileira hoje. Porque quando nós paramos para pensar que existe igrejas que estão criando bancos, igrejas que estão discutindo por placa de igreja que estão discutindo, aí, né, não só as questões da igreja, mas homens que estão discutindo quem é profeta e quem não é, fulano que está preocupado em fazer revelação de CPF. Cara, isso só mostra o quanto as pessoas não estão preparadas para essa vinda. E muito mais, não anseiam. Isso, para mim, mexe nessa implicação aí que você falou. A origem, a natureza desse cristianismo, que é até uma ofensa ao cristianismo dizermos isso, que esse tipo de comportamento de um ser humano que é lavado e redimido pelo sangue de Jesus, dizer que ele é cristão, por ele, nesse período do século, nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas vendo o amor se esfriando, as pessoas vendo tudo aquilo que Romanos 1 relata sobre a queda do homem, a falha que o homem comete dia após dia em achar que é autossuficiente e que vive como se Deus não existisse. A falha não, né? O pecado desse homem, dia após dia a gente vendo aumentando, o amor se esfriando, o mal a cada dia avançando e, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que leva a igreja mais a um projeto de oração e um projeto de se voltar para as escrituras, porque só as escrituras vai poder proteger a nossa mente dessas questões que, em vez de nos levar mais para perto de Cristo, estão nos enraizando mais nessa terra, como você falou. Então, quando você fala sobre a vinda do Senhor e vai tratar disso, né, tribulações, lutas, as pessoas já ficam com medo, as pessoas já ficam
já não querendo saber sobre isso, de forma bíblica. Porque também, Rafa, do outro lado, tem aí homens que estão abrindo lives aí, podcasts, para decretar quando Jesus está voltando, o que vai ser a primeira ação do anticristo, como ele vai fazer para torturar as pessoas, o que ele vai, qual lugar da testa que ele vai colocar o chip. Então, aí pego já tem o cronograma pronto. E tá já falando. Aí pega o desenho do Simpson, que não sei o quê, que o desenho do Simpson já tá revelando. O desenho do Simpson sempre aparece, né, cara? Né? Toda hora. E aí o povo começa a ficar com o desespero de não querer ouvir, porque tá ouvindo a luz de homens, e não ouvindo a luz das escrituras. Como você falou, se a gente pega os cristãos do primeiro século, eles não estavam preocupados com os impérios. Eles estavam preocupados que quando o Senhor se desse a voltar, como eles estariam para receber essa vinda? Como que seria esse grande encontro deles estarem nos céus e contemplando de novo, né, para os discípulos que estavam naquele momento, ou até outros que no nosso tempo após essa ascensão de Cristo o avanço dos séculos, que pensam como nós estamos pensando aqui, nesse dia tão glorioso, como se dá. E isso enche o nosso coração de expectativa e automaticamente enche o nosso coração de esperança, de força e de não temer a essas falsas profecias que estão tendo aí. E aí a gente vê, como tu falou no sermão escatológico, mais ainda quando de Cristo diz que haverão homens que vão falar, olha o Cristo ali, olha o Cristo aqui, olha ali, e as pessoas estão indo de lá a acolá, e se largando, se abandonando as escrituras. Então, eu acho que hoje a gente está falando de um assunto aqui que, se nós pegarmos realmente pelas escrituras na internet, são poucos que estão falando à luz das escrituras o que a gente está falando aqui. Não somos melhores do que ninguém, mas é algo a se testar. O quanto as pessoas estão falando sobre a vinda de Cristo, a perspectiva das escrituras. Isso a gente precisa levantar essa bandeira, porque para coisa ruim aí na internet já tem de montão, né? E isso é muito importante, né, Felipe? Porque é o que vocês estão falando. Parece que as pessoas perderam até essa alegria, né, de que Jesus está voltando. Então a gente não deve temer ao anticristo, não deve temer a grande tribulação. Se isso está acontecendo, glória a Deus, o que o Rafael falou, porque Cristo está próximo. Eu coloquei uma pergunta mais ou menos sobre isso lá no Instagram, aí teve um rapaz que falou justamente isso. Eu coloquei assim, vocês acreditam que o anticristo está próximo? Aí ele botou assim, tomara, eu quero que ele venha logo, porque aí eu sei que Jesus está voltando. Aí eu falei, verdade, você está certo. Mas muita gente deve ver isso, né, como assim, meu irmão, você quer que o anticristo venha? Como assim você quer que essas coisas aconteçam? Com medo. E também pela parte que vocês falaram. Então, as pessoas estão tão presas, às vezes, à sua vida material, à sua vida cotidiana, que nem querem, às vezes, que Jesus volte. Eu uma vez falei com um amigo meu sobre isso, né, falei que também é cristão, né, aí eu falei assim com ele, cara, a gente tem que querer que Jesus venha logo. Aí ele virou e falou assim, não, mas calma aí, cara, eu ainda tenho que casar. Ele ainda estava naquele processo, né, de amadurecimento na fé. Aí ele falou, não, calma, cara, Jesus não pode voltar agora não, eu tô prestes a casar. Aí, tipo assim, meu irmão, o que é mais importante, o casamento ou a volta de Cristo? Então as pessoas, às vezes, não entendem isso, né, que o espírito do cristão deveria ser isso, ansiar pela volta de Cristo e que venha o anticristo, que venha a grande tribulação, porque no fim das contas, Cristo falou que ele vencerá e nós reinaremos com ele, né? Então, assim, como temer a essas coisas? A gente não deve temer isso, né?